Oi, pessoal. Vamos abordar nesse Clique Entrevista o Agosto Lilás, que é uma campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. E para falar um pouco sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Nayara Chagas. Seja bem-vinda, Nayara. Obrigada, Mariana. Você pode falar um pouco da sua especialização e do seu trabalho com mulheres que são vítimas da violência? Eu sou formada há 10 anos, né? Então, não foi algo pensado. Ah, vou atender mulheres vítimas de violência, mas no consultório começou a surgir e aí eu comecei a gostar muito desse tema. E aí trabalhei no CAPS com mulheres também com uso de substâncias psicoativas, né? Com uso abusivo de substâncias. E dentre essas mulheres, a maior parte com violência doméstica, com violência, com abusos desde a infância, com vários tipos de violências sofridas. Então, ali eu comecei a me interessar cada vez mais para o tema. Minha pós foi relacionada a esse tema, né? Meu trabalho de conclusão da pós, relacionado sempre ao uso abusivo de substância e violência doméstica, mulheres, né, vulnerabilizadas nessa situação. E hoje meu doutorado é também sobre que relação tem a violência doméstica e o uso abusivo de substâncias. E aí é bom até enfatizar aqui que quando eu falo disso, todo mundo entende que o uso de substância é relacionado ao parceiro, ao pai, ao familiar que abusa, né? Que o perpetrador da violência, que é o que faz uso abusivo de substância. Não, aqui eu estou falando dessa mulher que ao longo da vida, talvez para lidar melhor com essas questões, faz uso dessa substância de forma abusiva. Então é isso, essa relação da violência com o uso de substância. Cara, a Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira no combate a esse tipo de violência. A gente acha que a violência é física, né? E a questão do estupro também, mas existem outras categorias. Você pode fazer um breve resumo? Sim. E a Lei Maria da Penha é de 2006, né, gente? É importante lembrar, olha só, a gente tem muito pouquinho tempo de uma lei que diz que a mulher não pode sofrer violência, né? Completou 16 anos, Então né? é isso. Então é muito pouco tempo. Essa lei foi um divisor de águas para essa luta, para esse enfrentamento da violência contra a mulher, e ela traz, deixa visível outros tipos de violência que eram invisibilizadas, né? A física, que deixa marcas, todo mundo conhece, mas a gente tem 5 tipos: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. A física, a gente não precisa explicar, todo mundo já sabe, é que deixa marcas visíveis, né? A sexual não é só o estupro em si, né? Qualquer violência, qualquer entonação sexual de fazer ameaçar a mulher ter que fazer, ela tem que ter relação sexual sem querer, mesmo sendo casada, porque isso as pessoas, né, acham que porque é casada não tem violência sexual, tem. A patrimonial, destruir documentos, destruir qualquer objeto, guardar os objetos, não deixar com que as pessoas tenham acesso aos documentos, isso também é uma violação patrimonial, uma violência patrimonial. A moral, qualquer difamação, qualquer injúria, crítica que faça, que não tenha verdade nessa crítica, né? É também uma violência moral. A violência psicológica é qualquer violência que fira a autoestima da mulher, que faça que humilhe, que manipule, que ameace. Então, são esses 5 tipos de violência. E dentre elas não acontecem separadamente, tá? Uma acontece depois a outra, elas acontecem simultaneamente. A maioria dos casos, ou a gente pode falar em todos os casos, começa com a violência psicológica, né? Porque é essa violência que não é visível e muitas vezes ela é aceitável. Ela é entendida na nossa sociedade que é inerente a qualquer relação. Ah, se uma pessoa te manipulou, mas é uma relação, isso não acontece, uma pessoa te ameaçou. Ah, mas isso acontece nas relações, é assim mesmo, às vezes teve dia ruim. Ou o que que você fez para merecer isso? Também você pode ter provocado essa agressividade, né? Então, será que você não reagiu? Você chegou tarde em casa, você realmente não fez algo errado? E aí, com os pais também, os pais entendem, principalmente homem, pai de menina, que ela é filha dele e ele é dono dela. Então, a maneira que ele lida com ela desde a infância também possibilita que ela acredite e entenda que ela pode ser vista e ser tratada assim por qualquer pessoa. Sim. E quando a mulher ela está conhecendo
antes de entrar no relacionamento, é possível observar os sinais que indicam que aquela pessoa é abusiva? É possível, mas é muito difícil, porque como eu falei, a gente vive numa sociedade patriarcal que entende que a mulher é sim propriedade do homem. Se a gente for fazer assim rapidinho um breve histórico, o nosso direito ao voto foi em 1932, que as mulheres tiveram o direito de votar. Em 1946 a obrigatoriedade. Então o quanto, isso por conta das lutas feministas, então o quanto a nossa história é um sequestro da nossa existência. Nossa história foi apagada, nossa história é escrita pelos homens. Então é muito difícil perceber esses sinais se você não tiver um conhecimento, uma informação, uma rede de apoio, que é o que a gente está fazendo aqui, trazer essa informação. Porque se não for assim, o amor acaba sendo algo, um instrumento de subordinação da mulher, que ela entende que ela suporta tudo. A gente cresce aprendendo que a gente edifica o lar, que a gente harmoniza o lar. Então, a gente suporta tudo. É a romantização da dor que a gente vive na sociedade. Então, é muito difícil perceber. Mas é possível, com muita informação, as pessoas precisam cada vez mais procurar entender que nada é natural, que tudo é construído, que essa sociedade patriarcal ela não sempre foi patriarcal, nem sempre foi assim, isso é construído, se é construído a gente pode desconstruir. Quando a mulher ela já está em uma relação. A pergunta anterior foi quando ela está conhecendo, né? Quais são os sinais que a mulher ela pode ter um alerta? Vamos lá, um ponto importantíssimo é observar o quanto a irritabilidade é desproporcional. Tá? Todo mundo se irrita, a gente é ser humano, mas o quanto é desproporcional. Se você não atendeu uma ligação na hora que ele ligou, ele começa a te criticar, dizer que você estava traindo, aí ele bate na mesa, ele bate no volante, isso já demonstra uma irritabilidade desproporcional e ele já está lhe dando sinais do que ele pode fazer com você se você continuar agindo assim. De alguma forma você já começa a entender aquilo como uma ameaça, né? Outro ponto importante, tudo que ele elogiava em você, que ele achava bonito no início, ele começa a dizer que só é bonito para ele, que mulher direita, que mulher respeitável não pode sair com essa saia, não pode sair com esse batom, e ele começa a te colocar numa redoma de que só ele pode ter o que é legal e bonito em você, que senão outros homens vão se atrair, a culpa vai ser sua, porque você está sensualizando para esses outros homens. Então ele começa a tirar tudo que você tem de melhor e fazer se sentir sempre culpada. Se você está numa relação e sempre se sente culpada, sempre está com medo do que vai dizer, porque ele pode ficar irritado por isso, essa relação não é saudável. E isso é um ponto muito importante. Ciúme exagerado. Ciúme exagerado não é sinônimo de amor, gente. As pessoas pensam que sim, porque, mais uma vez, a nossa sociedade mostra isso. Se a pessoa não tem ciúme, ela não gosta. Você sai sozinha, como assim? Então ele não cuida de você. A gente tem essa noção. E não. Um relacionamento saudável, as pessoas são livres e vivem independente das pessoas estarem juntas ali naquela situação ou não. Então, ciúme exagerado, irritabilidade desproporcional, te diminuir, te humilhar, começar a dizer que o que você faz de melhor, desvalorizar o que você faz, sabe? Às vezes você tem um trabalho que todo mundo te elogia e fala, mas esse trabalho qualquer pessoa faz. Então ele começa a desvalorizar o que você tem de melhor. Isso são sinais que são visíveis, mas muitas vezes na relação de afeto, na idealização da relação é muito difícil perceber. Muitas mulheres não percebem logo no início, né, do relacionamento. E como a sociedade, até mesmo a mulher que é vítima da violência, ela pode ligar o sinal vermelho, né, de alerta. Exatamente. E assim, você vai tentar ligar esse sinal, só que as pessoas à sua volta também, se elas não estiverem informadas, elas vão falar que isso na relação é assim mesmo. A sua família, os seus amigos vão falar na relação é assim mesmo, relação é assim, eu suportei tanto, suporta. Isso não é nada para a relação, para você. Então você entende que você precisa ter um parceiro. Para você ter um parceiro, você tem que se sujeitar a tudo isso. Então, a gente pode dizer que assim, o sinal amarelo seria esse início, essa irritabilidade, esse ciúme. O vermelho, quando ele começa já a destruir, você não precisa esperar o vermelho para sair, né? O amarelo já é um sinal de não quero continuar a ver. Mas se você não entender ainda, se ele começa pega o seu celular e joga longe, né? Pega o seu celular e começa a ver todas as mensagens, tem todas as suas senhas, persegue os seus horários. Isso já é um sinal vermelho. Só que isso é compreendido como amor. Isso é compreendido como proteção. Entende esse sinal vermelho quando chega a ação, né, física.
a gente pode falar, né, dos 3 ciclos da violência. Não sei se cabe aqui agora ou posso falar. Então, o ciclo da violência tem 3 fases, né? A primeira a gente pode falar essa tensão constante de essa irritabilidade que eu falei no início. Ele mostra que se você fizer algo, ele vai se estressar, então você começa a não fazer mais, a não falar mais o que ele não gosta, a não sair mais com uma pessoa que ele não gosta, a não chegar mais tarde em casa, tudo para ele ficar tranquilo e não ficar irritado. Esse é o primeiro, é o da tensão. E ele sempre está irritado. Se você queimou o arroz, é motivo dele ficar irritado. Se você não fez a comida, é motivo dele ficar irritado. Porque ele entende todos os estereótipos do que é ser uma mulher, né? Então, esse é um movimento de tensão que é muito difícil ser percebido justamente porque está na raiz do problema, sociedade patriarcal. Segundo ponto, a segunda fase do ciclo é a explosão. Realmente, ali, geralmente, na primeira, nessa tensão, acontece a violência psicológica, acontece a moral, muitas vezes, mas na explosão, geralmente, é a hora da violência física. E aí todo mundo percebe, e essa mulher não tem como mais não entender que ela está sofrendo violência, porque até então ela não entende como violência, porque é uma violência estimulada pela sociedade, até, que o homem faz, porque ele é protetor, né? Ele é a supremacia masculina ali. Então, na explosão, ele já age fisicamente, com a violência física. E aí é a hora que a mulher pede ajuda. Geralmente é essa hora que a mulher pede ajuda. E é essa hora que ela é desencorajada. É essa hora que é mais difícil, porque é a hora que ela é desencorajada, porque ela vai conversar com os familiares e as pessoas acham que ela está inventando, porque o perfil desse agressor é um perfil que tem colegas, que é um bom colega de trabalho, ele muitas vezes é um bom pai, ele muitas vezes é um bom filho, ele é um bom vizinho, então as pessoas não acreditam nessa rua ele é totalmente diferente, né? A mulher, ela consegue sair do relacionamento abusivo, grande parte, né? Vamos dizer assim, a maioria, elas sentem dificuldade de iniciarem um novo relacionamento, porque elas acreditam que elas vão vivenciar, elas vão viver tudo que viveu no passado. E elas acham que elas já estão, assim, curadas da ferida, e quando elas se permitem, quando elas iniciam um novo relacionamento, elas acabam descobrindo que não é bem assim. E é muito falado sobre a questão da violência quando ela está vivenciando e o pós. Como que a mulher ela vai superar esse trauma? Bom, antes só de eu responder essa pergunta, Mariana, só vou voltar para fechar que a terceira fase do ciclo é a fase da lua de mel. Que aí ela entende o que acontece. Ela tentou sair da relação, ela às vezes até denunciou, só que esse homem vem, esse parceiro vem e faz promessas, vem toda a idealização do relacionamento, de coisas boas que eles viveram, ele mostra que ele vai mudar, ele coloca a responsabilidade em fatores externos, ele estava num dia ruim, a bebida, outras drogas, aí essa mulher, encorajada pela sociedade a ter que ter alguém para legitimar a quem ela é, por conta dos filhos, por conta de toda essa pressão social e religiosa, volta para essa relação e volta esse ciclo. Então é importante falar desse ciclo, do quanto a gente não está falando aqui que as pessoas não mudam, mas ninguém muda de um dia para o outro, e a raiz do problema ela precisa ser mudada para que as pessoas se conscientizem. Esse homem não é um criminoso qualquer no sentido de que ela não tenha afeto, que não tenha contato. É um criminoso que é bem quisto pelos outros e que também não entende que está cometendo um crime. Porque ele não roubou, ele não matou, ele está batendo na mulher dele, ele está controlando a mulher dele, a propriedade dele. Então, essa objetificação faz com que a gente também entenda que a gente fez algo e essa mulher se responsabiliza pelo que ela fez, justifica essa violência, dizendo que ela também mereceu, que ela também provocou. Então, esse ciclo ele se alimenta e a dependência emocional só aumenta. Então, é importante terminar, né, para falar desse ciclo. E agora que você me perguntou das relações. Isso é muito importante falar disso. Por quê? A gente continua vivendo na mesma sociedade. E se nada muda, é bem provável que se essa mulher não tem uma rede de apoio, não tem acesso à terapia, a toda essa conscientização do que ela viveu e não é essa cura, mas esse aprender a lidar com ela, a lidar novamente com quem ela é, se conhecer, se encontrar nesse processo, é bem provável que ela viva novamente uma relação abusiva. Porque ela vai continuar tendo uma idealização de que a pessoa
perfeita vai chegar. E que ela precisa ter alguém. Então, esses sinais que a gente falou lá no início, se ela se cuida nas redes de apoio que a gente tem, se ela tem esses dispositivos de segurança, de proteção a favor dela, ela consegue não entrar novamente numa relação abusiva. Porque os homens e as mulheres são machistas. Isso está na sociedade, então não dá para ela dizer que ela não vai passar por isso. Só que ela vai conseguir encontrar os sinais e vai dizer tchau para essa relação antes que ela caia no mesmo movimento. Mas o que a gente vê não é isso, infelizmente. O que a gente vê é uma repetição de padrão. Sim. É tratado, ela pode entrar em um novo relacionamento, né, abusivo, e essa vítima, ela também pode se tornar uma pessoa abusiva? Então, Paulo Freire fala, né, a gente pode virar o opressor, né, de tanto o oprimido pode virar o opressor. O que acontece muitas vezes, assim, muita gente pergunta isso para fazer um link. Mulher também não é abusiva, né? Ah, mulher também. Sim, gente, mas a gente está falando de estatísticas do quanto uma mulher é abusiva. Geralmente ela não mata o homem, ela não persegue o homem, como acontece no contrário. Então a gente está falando de uma estatística de uma história da mulher sendo objetificada. Então, sim, a mulher ela é mais vítima do que perpetradora da ação. Mas ela sim pode ficar abusiva, por quê? Quem vive uma relação abusiva, quem vive a violência, tende a querer, de alguma forma, também fazer isso com o outro. Não, se ele me controla, eu quero controlá-lo. Se ele faz isso, só que ela não tem forças para isso. A gente pode até falar que uma mulher é abusiva, mas a mulher não tem força para ser abusiva como o homem tem. Por tudo isso que a gente falou da cultura. Então ela pode até ser, só que os prejuízos vão ser muito maiores para ela do que para ele. Na verdade, cada um consegue ser abusivo consigo mesmo nesse processo, porque você vai se auto-sabotando para ter alguém, você vai se anulando para ter alguém, e isso não é culpa da mulher, isso está na raiz histórica, mais uma vez, isso não é culpa da mulher. Quando esse homem ele faz isso com essa mulher, ele mata, ele chega a ponto de matar, ele agride, ele não está fazendo isso só com ela, ele está mandando um recado para a sociedade. Se vocês desobedecerem os homens, a gente faz isso. Então é muito mais sério. É uma violência simbólica o tempo todo, né? Nas revistas, as revistas eram o quê? Hoje está mudando, mas as revistas eram como ficar bonita para o seu namorado, como conquistar um marido. Então esse lugar objetificado sempre existiu. Então realmente a raiz do problema é a sociedade patriarcal. Psicologia, pode-se dizer que esse agressor ele pode entrar em novos relacionamentos e nunca mais cometer a violência, ou ele vai ser essa pessoa que cometeu uma vez e vai sempre estar cometendo? Olha, é muito difícil dizer isso, que a gente está falando de ser humano. Mas, mais uma vez, a partir das estatísticas, a partir de todo o movimento histórico que a gente vem passando, é bem possível que, se esse homem não tiver algum tratamento, algum processo também terapêutico, ele vá continuar fazendo, até porque ele não se sente responsável por que ele faz. Ele acha que isso é assim, é natural. Né? A própria religião mostra isso, como se isso fosse natural. A mulher tem esse lugar e o homem tem esse lugar. Né? A gente vê hoje falando de energia feminina, masculina, nesse ponto de voltar a essa questão de que cada um tem seu lugar. Olha, teve uma pesquisa recente de 2020, do Data Popular e do Instituto Patrícia Galvão, que mostrou exatamente isso. 43% dos homens entrevistados concordaram com a frase: mulher que apanha provoca. E 50 e poucos, 56% dos entrevistados disseram que já viram ou conhecem alguém que já foi violentado pelo parceiro. Então, é a realidade. É muito difícil mudar isso se não tiver realmente uma conscientização, políticas públicas, uma ajuda multidisciplinar, e que é por isso que a punição só não ajuda, porque a punição é muito importante. A Lei Maria da Penha traz isso também, mas também traz políticas públicas, porque se é um problema estrutural, não há punição que dê conta. Né? Precisa haver também outros processos aí.
acontece dentro de casa. Os pais que, na verdade, deveriam proteger os filhos e eles acabam virando os agressores. Quais são as consequências para esse jovem, para esse adulto, no pós-agressão? Olha, vou falar também de uma forma geral, né? Porque cada um, né, nunca é o fato, é sempre como cada um lida com esse fato, né? Mas a gente percebe quando vai estudar e até no processo terapêutico que essa pessoa está passando naquele momento, naquela relação, por algum abuso, por violência, e não percebe a violência, ela também já vivenciou isso na infância, ou já foi violentada na infância, entende que isso faz parte das relações de amor, de afeto, ela entende que isso também é uma forma de gostar do outro. É simplesmente um descontrole, mas é porque ama muito, né? Os crimes passionais que a gente ouve, olha isso, né? Movido pela paixão, a pessoa vira herói. Então, assim, ela vai entendendo que agredir faz parte da relação. Principalmente, como eu falei, assim, por que eu falo pai de menina? Porque tem muito aquela coisa assim, a menina não pode ser desobediente, a menina não pode abrir as pernas, a menina tem todo um movimento que a menina precisa fazer para ser legitimada por esse pai. E esse processo também pode fazer com que ela continue fazendo para ser legitimada pelo parceiro. Muita gente questiona o fato da denúncia. Muitas mulheres não denunciam e aquelas que denunciam, muitas das vezes acabam voltando atrás. Por que que isso acontece? Vamos lá, um ponto importante da denúncia, que é aquela segunda fase que a gente falou da explosão, que é geralmente quando a mulher denuncia. Um ponto importante. Primeiro ponto, vergonha de expor a vida, medo de ser desacreditada. Elas entendem também que elas podem desproteger os filhos fazendo isso, as mulheres que têm filhos. Dependência econômica, dependência emocional, medo de se denunciar, ele ficar mais agressivo depois e concretizar as ameaças que ele já vem fazendo, né? E o principal é o medo de ser desacreditada, porque, como eu falei, é um perfil diferente. E também ela acredita que esse homem vai mudar. Porque a gente tem afeto, a gente não está falando de uma pessoa que te assaltou ali na esquina que você nunca viu e que você vai denunciar com sangue no olho. Essa vítima, quando ela consegue ser encorajada para denunciar, ela vai denunciar com culpa. É uma vítima que tem culpa. Ela se sente culpada o tempo todo pelo que ela está fazendo. Então, ela tem que, assim, é como se fossem os filtros, ela tem que passar por vários filtros para conseguir denunciar. Quando ela passa por todos, é a hora que ele volta e, geralmente, potencializa a agressividade. Mas tem alguns que conseguem, nesse momento também, fazer aquela fase da lua de mel, convencê-la de tirar, mostrar que ele mudou e ela faz isso. Mas, geralmente, nesse momento que ela tenta sair da relação que ela denuncia, é que acontece o feminicídio. Porque é a hora que ela já entendeu, ela não aguenta mais, mas ele não, você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, né? E aí, não, por isso que não tem como admitir as pessoas falarem que a mulher apanha porque ela quer, ela continua porque ela gosta, porque uma vítima de violência, ela não consente a violência, ela cede. Porque para consentir você precisa estar numa horizontalidade com o outro. Ela cede para proteger a vida dela, proteger a vida dos filhos. E a gente está falando de uma relação de afeto. E que toda sociedade precisa se comprometer, porque todo mundo tem sua responsabilidade nessas piadas, em todo esse simbolismo que a mulher tem de ser objetificada. Mas ela volta atrás justamente por esse ideal de família, por acreditar que vai ser melhor e por ouvir das pessoas que é assim mesmo, né, da família. E também tem um ponto importantíssimo que a gente precisa melhorar. Tem a delegacia da mulher, né, e tem a polícia, qualquer lugar que você possa ir. Mas, às vezes, na delegacia da mulher, que as pessoas têm que estar especializadas para atender essa mulher, infelizmente, essas pessoas não são de Marte, vivem também nesse mundo, nessa sociedade patriarcal, estão ali imbuídas de preconceito, de valores, e perguntam: você tem certeza que você quer denunciar? Você também, o que você fez para apanhar? Será que ele não estava realmente no dia ruim? Não foi um destempero dele? Não foi um mal-estar naquele momento? Não foi uma coisa episódica? Por que você não se separa dele? Então, olha quantas questões que essa mulher precisa atravessar para conseguir denunciar. E muitas mulheres relatam esse tratamento
E acontece tanto por parte dos homens e por mulheres também, mulheres que deveriam se colocar no lugar dessas vítimas, né? E elas acabam reproduzindo um comentário, um argumento machista, as próprias mulheres. Por quê? Porque somos todos machistas de construção, porque a gente cresceu nesse ambiente, né? Acreditando que ontem, só bem breve, eu estava vendo a TV e vi um apresentador fazendo uma piada com um casal que parece inofensivo, mas aquilo ali é retrato, ilustra o quanto a nossa raiz está ali, o problema. Ele falou: vocês estão quanto tempo namorando? Aí eles falam 6 anos. Você está enrolando ela 6 anos? Como assim? Então a mulher ela quer casar e é o homem que não quer, então ele está nesse lugar de decisão e a mulher está nesse lugar de espera. Parece inofensivo, mas é o retrato do lugar da mulher na sociedade. Como assim a mulher não quer casar? Claro que ela quer, é o homem que está enrolando. Então, enquanto isso existir, a gente vai ver mulheres e homens sendo machistas, infelizmente. Sim. E falando de políticas públicas para as mulheres, você acha que é suficiente para atender toda essa demanda, para conseguir dar esse suporte para a mulher que é vítima da violência, no pós-violência, tanto na ajuda psicológica, financeira? Olha, Mariana, os recursos acho que sempre serão menores que as necessidades, né? Acho que isso em qualquer situação. Mas percebo um avanço também, né? Claro, a partir da Lei Maria da Penha. Um avanço nessas políticas de entender que não é só punição, que todas as pessoas, as mulheres, os homens precisam desse apoio. Né, que a gente não quer aqui também demonizar o homem, é uma luta de sexo, uma guerra de sexo, não. Todos estamos nesse mesmo barco aqui, nessa situação, não no mesmo barco, né, mas todos estamos vivenciando essa sociedade patriarcal e precisamos nos conscientizar. Então, assim, políticas públicas, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem o CREA, então a gente tem aí uma série de lugares que apoiam, fora os grupos terapêuticos também, que são gratuitos, né, então a gente tem uma série de dispositivos. A Patrulha Maria da Penha também é muito importante, da Polícia Militar. A gente tem o 180, o Disque 180, que é muito importante também, que funciona 24 horas, que é importante falar que qualquer pessoa pode denunciar, não precisa ser a vítima. O vizinho que ouviu, o parente, qualquer pessoa pode denunciar. E o 180, ele faz a denúncia, ele informa também a lei, ele informa os direitos das pessoas também. É um serviço de informação muito importante. Tem um site também, que é do estado do Rio só que ele atende, né? Que você pode fazer a sua denúncia lá para ter medida protetiva já desde esse site. Depois eu vou passar para você também um linkzinho. Então, é bem importante que tenha, assim, a gente tem hoje dispositivos tecnológicos ali para ajudar. Mas nunca, não vai ser necessário, não vai ser eficaz se não for tratada a raiz do problema. Como que é tratada a raiz do problema? Com discussão, com currículo escolar, com toda a sociedade nessa discussão de que não tem lugar para homem e mulher. Não existe isso não é natural, isso é construído. Né? É importante a gente dizer que não é uma luta somente das mulheres. Os homens que não concordam com essas atitudes, né? Eles devem também somar nessa luta. De toda a sociedade. É porque é muito difícil perder privilégios, né? É isso que os homens entendem. E o Cortella, né, o filósofo, ele fala uma coisa muito interessante, que o feminismo e o machismo, eles não são contrários, né? Não é isso. Feminismo, o contrário de machismo é inteligência, ele fala. Né? Agora, o feminismo é uma luta de todos. É uma luta de todos porque as pessoas não entendem que esses pais, esses homens, eles têm filhas, eles têm mães, eles têm irmãs. Será que eles gostariam de vê-los passando por isso? Né? Não sei. Pode ter alguns que sim, porque eles acham que é o lugar da mulher. Mas acho que se você se conscientizar um pouquinho e pensar, caramba, minha filha vai ser violentada por um outro homem e vai achar que é isso mesmo, que é a vida dela. Então, acho que é uma luta de todos. Por isso que, assim, por que até hoje não tem currículo escolar essa discussão? Porque a gente vive também um retrocesso na política e começou a discutir ideologia de gênero que não existe. A gente não vai discutir na escola ideologia de gênero, não é isso. É discutir diversidade, discutir respeito. É sobre isso, não é? Não existe essa ideologia de gênero, não existe. Esse assunto é polêmico, né? Rende até outro clique em entrevista.
O Brasil atualmente, ele é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Como psicóloga, como que você acha que deve ser combatido? Qual método, né, que deve ser eficaz para essa diminuição da violência? Esse diálogo. As políticas públicas, sim, precisa punir, sim. Eles precisam entender, as pessoas precisam entender que não é barato bater em mulher, que não, que aquele crime, né, de legítima defesa, que até há pouco tempo poderia ser colocado em questão, né? Não, as pessoas precisam se conscientizar. Como que elas se conscientizam? Com os currículos escolares, com esse diálogo, com políticas públicas, mas com diálogo. Então, a cada vez mais precisa ser incluído em faculdade, em escola. E a gente fala de escola como se só a escola fosse responsável por essa educação. Não. Em ambiente de trabalho, isso precisa ser em palestras, realmente na informação. E o acesso, a gente sabe, Mariana, que também o acesso à saúde, o acesso à saúde mental é muito importante. E é muito difícil, não é fácil. Né? Hoje tem muitos dispositivos, mas ainda não é fácil. Ainda é elitizado, infelizmente. Não é todo mundo que consegue. Né? Tem uma fila de espera muito grande, muitas vezes. Então, isso também poderia ser melhorado para as pessoas terem acesso à terapia, a esse cuidado consigo, não somente na saúde física, mas nessa saúde mental também. De entender que cada um é único e não tem existência nenhuma que seja tutelada a outra. Você é livre, né? Isso é importante. E é tão simples, parece tão simples, mas não é. É complexo. A gente abriu uma caixinha de perguntas, né? E teve uma pessoa que perguntou por que que o agressor ele sempre se safra. Que triste, né? E é o que a gente presencia. Apesar da Lei Maria da Penha, apesar de todos os positivos que a gente tem, jurídicos e sociais, a gente ainda vê isso acontecer. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade em que a violência contra a mulher é aceitável, é banalizada. Triste dizer, mas ainda é assim. É sempre aquela história de a gente é a culpada, a gente estava com aquela roupa, a gente estava no lugar errado, a gente falou de um jeito que não deveria ser falado, a gente agiu de alguma forma que não deveria. Então, isso na justiça, quantos casos aí de estupro, quantos casos em que, gente, a última, né, de que o estupro, a pessoa que consentiu o estupro, como eu falei, que agora não existe consentimento, existe você ceder. Então, Mariana, assim, a gente precisa acreditar que a gente avançou muito, muito. Tem um caso emblemático da Ângela Diniz, da década de 70. A gente avançou. Que teve uma primeira audiência, na segunda que as feministas lutaram, já conseguiu algo a mais. Então, a gente não pode também, a partir desses discursos, interiorizar de uma ideia de que não tem jeito, de que é assim mesmo, de que o homem não vai ser punido. Não, a gente precisa continuar lutando. Então, assim, a gente já teve sim vários avanços, mas infelizmente ainda precisamos avançar bastante. Então, vai ter gente sim que vai pegar, que não vai ser preso, como a gente vê realmente até na nossa cidade aqui acontecendo. Mas a gente precisa continuar lutando e acreditar que tem como mudar sim. Outra pessoa perguntou também por que que muitas mulheres elas acabam voltando com o marido. Eu acho que essa pergunta você já até respondeu um pouquinho, né, ao longo da conversa. Sim. Então, eu como psicóloga, né, eu nunca gosto de generalizar, embora tenha estatísticas, cada caso é um caso, mas o que a gente percebe ela volta porque ela está, primeiro, fragilizada emocionalmente. É muito difícil, se uma mulher não tem uma rede de apoio, ela conseguir sustentar o peso de um processo contra uma pessoa que ela amou ou ainda ama, que ela idealizou, que ela construiu uma história, que é pai dos filhos dela. Então, se ela não tem uma rede de apoio, ela vai voltar. Ela vai voltar porque a sociedade joga ela em cima desse homem o tempo todo, porque mostra que relação é assim mesmo. Então, para ela não voltar para esse parceiro, ela precisa de uma rede de apoio. E se ela não tem da família, dos amigos, ela precisa ter do Estado. E aí entra as políticas públicas para as mulheres. Isso. Um grupo de mulheres é algo fortíssimo, tem um poder gigantesco. Uma se une à outra e o relato de uma fortalece a outra, porque ela se revela através daquele relato e fala, caramba, não sou eu só que vivo isso. Não era, mas não é tão simples, a gente vê na internet, não. Mas quando você vê uma pessoa falando ali na sua frente algo que você também viveu,
e ela conseguiu passar por aquilo, te encoraja. Então, o quanto isso é importante também, esse diálogo aberto, esses grupos de fortalecimento. A gente percebe isso no meio dos famosos, né? Mas isso também acontece na vida real, perto da gente. Casos, né, que acabam criando mais polêmica e uma mulher denuncia e a outra também fica sabendo e cria coragem, denuncia, isso é importante. Exatamente. Esse movimento de massa, né, que as pessoas começam, de alguma forma, a entender que pode ser com ela também, nenhuma a menos, né, a gente vê isso o tempo todo acontecer e isso é maravilhoso. E foi isso que fez com que a Lei Maria da Penha viesse à tona, que o processo da Ângela Diniz tomasse um outro rumo, embora não tenha sido o ideal. Que as coisas acontecem com esse movimento feminista e as pessoas não entendem o que é feminismo também. Ainda também é um movimento vulgarizado, no sentido de achar que as mulheres elas estão lutando contra os homens, para pegar o lugar dos homens. As próprias mulheres não entendem, torcem o nariz quando você fala assim, não, eu sou da luta feminista, mas não entende que elas só conseguem hoje trabalhar e fazer o que elas fazem porque a gente tem essa luta feminista. Nayara, você pode mandar um recado para as mulheres que estão assistindo essa entrevista? Sim. Mariana, é muito importante lembrar que a gente precisa juntar provas. E que provas são essas? Se isso acontece dentro de casa, na maior parte das vezes, né? Prints, áudios, testemunhas, tá? Por isso que a voz da mulher precisa ser legitimada e credibilizada, porque é um instrumento de denúncia. Se essa voz não é credibilizada, que prova essa mulher tem? A prova é muito frágil nesses casos, né? Por isso que a impunidade acaba tomando conta. E outro ponto importante também, a violência doméstica familiar contra a mulher tem uma diferença da doméstica e da familiar. A doméstica que acontece dentro do ambiente doméstico, qualquer pessoa que conviva, que tem uma relação de afeto, né? Mas pode ser também ali algum vizinho que mora, não precisa ter sangue, tá? A familiar, ela pode ser em qualquer ambiente, tendo algum laço sanguíneo ou de afeto, que você considere família, tá? Então, é importante frisar isso também, que isso confunde muito. A Lei Maria da Penha, isso também é importante mostrar, ela veio para qualquer pessoa que se entenda como mulher, tá? No gênero feminino. Então, qualquer pessoa, por isso que ela traz à tona transexual, isso é muito importante na lei também. Teve essa mudança na lei, né, recentemente. Exatamente. Justamente por conta dessa necessidade. Então, como a gente é um ser histórico, cultural, a gente ao longo do tempo também vai precisando mudar esses olhares, né? E como é importante, qual é a mensagem que eu quero deixar, gente? Patriarcado é uma sociedade construída. Então, se é construída, a gente pode desconstruir, isso é maravilhoso. Porque quando a gente entende que algo é natural, é da natureza, não tem jeito, é assim, acabou. Mas como é construído, a gente pode desconstruir. Então, juntas a gente pode fazer isso. Sozinho, ninguém consegue nada. Sozinho a gente não ganha luta nenhuma. Mas junto, entendendo que se você... eu não sou feminista. Se você gosta de ser livre, de ter os seus desejos legitimados, sua voz legitimada, trabalhar... Mesmo que seja, eu sou dona de casa, isso é trabalho, né? E que se você consegue colocar a roupa que você quer, sair na rua, sem ser violentada, se você quer isso para você, você é feminista. É importante falar disso. E o feminismo, quem tem lugar para falar isso, o lugar de voz é da gente, é das mulheres. Mas o lugar de luta é de toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação. O espaço está sempre aberto para você falar um pouco, né, com a gente, tirar as dúvidas. Esse foi mais um Clique em Entrevista, um assunto sensível e importante. E é importante a gente falar também sobre a denúncia, que as mulheres não devem se calar.